Paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós estamos na nossa segunda transmissão falando sobre Jesus Cristo. E nós começamos na semana passada falando sobre valores filosóficos, morais, de tudo que Cristo representou na humanidade, a importância para nós hoje. Agradeço muito aqueles que assistiram. Houve alguns comentários, no WhatsApp, né? As pessoas tiraram algumas dúvidas comigo. Comenta no YouTube, porque aí o pessoal também fica assistindo, tá bom? Mas muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um que assistiu. Bom, hoje nós vamos falar de alguns aspectos humanos de Cristo e sobre o nascimento de Cristo a gente vai começar. E uma das coisas que às vezes as pessoas têm dúvida é como, como foi, em que período, que data que Jesus nasceu. A gente tem aquela referência do Natal, dia 25 de dezembro, mas na verdade não é assim. Mas para a gente entender isso direitinho, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos no ano de 2026 e nós sabemos que a gente usa a ideia de antes e depois de Cristo. Então nós estamos em 2026 depois de Cristo. Essa forma de calendário, em termos dos anos, foi criada por um monge que também foi astrônomo, filósofo, que foi Dionísio. Ele foi com Dionísio Exíguos, ou, para alguns, Dionísio o Exíguo. Né? E ele fez essa divisão, que é chamada de Anno Domini. Né? Então nós temos o antes e o depois de Cristo. Mas quando Jesus nasceu, não tinha isso, né? Então a gente tem que achar uma data provável. E aí que tem uma dificuldade, porque não se chega a uma data 100% exata. Mas nós temos algumas pistas interessantes. Uma delas foi sobre o sacerdote Zacarias, né? Que era pai de João Batista, casado com Isabel. Por quê? Porque Zacarias foi sacerdote, e segundo os registros de sacerdote, que ele foi sacerdócio próximo à festa dos tabernáculos. Ah, você não sabe o que é a festa dos tabernáculos? Dá uma pesquisada aí, tem muito material na internet sobre o que foi isso. Era uma festa que mobilizava todo o povo, né? E isso foi próximo do primeiro mês do calendário hebraico, que é o mês de Tishri. E no 15º dia de Tishri, que é o registro onde ele estava ministrando ali. Então, dá a entender que Jesus nasceu mais ou menos nesse período, que para nós é logo na virada de setembro e outubro, ok? Então, dezembro fica um pouco diferente, tá bom? Então, no calendário romano era um pouco mais complexo, porque aquela época o calendário não era tratado com anos, números igual a gente faz. Ele era tratado em Roma como o ano do consulado de fulano. Então, naquela época foi o ano do consulado e no caso do período que o Império Romano esteve ali, foi no consulado de Augustus, né? Só que o consulado de Augusto demorou alguns anos. Então, o mais provável foi esse período, que foi o período sacerdotal do sacerdote Zacarias, ok? E que essa nomenclatura de data que nós temos, e aí uma curiosidade para você entender. Quando Dionísio criou essa parte, né, de história, de separar antes e depois de Cristo, ele usou algumas informações como as que a gente está tendo, porém já foi entendido pela comunidade teológica e histórica que tem um errozinho aí. E aí o que aconteceu foi que tem um erro entre 5 e 6 anos. Então Jesus ele nasce 5 anos antes de Cristo. Veja que coisa interessante, né? E não é 2026, então se fosse olhar nesse aspecto, Jesus nasceu mais ou menos em 2031. Se fosse olhar nesse 2031 anos, né? Porque teve esse período de 5 a 6 anos, não é, né, de erro cronológico aí, tá bom? Então é interessante essa informação. Outro ponto que as pessoas às vezes perguntam é: José, a Bíblia relata que a gente usa a palavra carpinteiro, mas lá no
onde está em grego, usa a palavra tecton, que o tecton não era um carpinteiro só, ele era uma pessoa, porque a gente tem hoje a carpintaria e a marcenaria, e é mais ou menos isso, era um artesão, tinha mais a ver com marcenaria do que carpintaria, mas era um artesão, era um trabalhador mais especializado com madeira, né? Então esse tecton ia muito mais do que um simples carpinteiro, mas está traduzido na nossa Bíblia em português como carpinteiro, né? E aí as pessoas falam, mas carpinteiro era um homem muito rico. Não é bem assim. Jesus não foi, José e a família não foram nem ricos e também naquela pobreza extrema. Mas vamos entender isso na própria palavra. Você vai ver Lucas 2, 22 e 24, que quando Jesus foi apresentado, então naquela época se apresentava a criança no templo. Quando ele foi apresentado, se oferecia o sacrifício que era relatado segundo a lei de Moisés. E na lei que está registrada lá em Levítico 12, dizia que você deveria oferecer um carneiro. E se você não tivesse condição, duas aves. Veja o que aconteceu em Lucas 2:22, diz que foi oferecido um par de pombinhas. Então dá a entender que aí que José não tinha condição de apresentar um cordeiro, né? Como porque ele não tinha posses para isso, tá bom? Então não pode falar assim, José era rico, não. Mas a carpintaria era uma boa profissão, ou o técnico era. Só que lembra que eles também são de Nazaré, e Nazaré era subúrbio, né? Então eles não eram pessoas que viviam em regiões ricas, né? Por outro lado, uma coisa da história que também as pessoas confundem muito é por causa que quando aquela figura de na manjedoura, porque não tinha condição. Não era isso. Observa que quando Jesus nasceu, Herodes ficou sabendo, né? E aí ele manda matar e aí as crianças, porque ele tinha medo, né, de que nascesse o rei dos judeus. Então José é avisado em sonho para ele pegar a sua família e levar para o Egito. Então nessa trajetória e tudo mais, que tinha um censo para fazer e tudo mais, eles pararam em Belém para se hospedar, né? E eles não encontraram disponibilidade em pousadas, não tinha onde colocar, toda a cidade cheia, né, movimentada, quando aquele trânsito, pessoas indo e voltando. E aí, quando Maria estava dando a luz, teve que ir para e achou um estábulo e lá que ele foi. Então não era porque ele era extremamente pobre, é porque foi uma ocasião específica. Veja uma coisa interessante também nisso aí, que quem está lá, que visita Jesus, a gente vê aquela figura do presépio, mas isso não é certo, tá bom? Quem visitou Jesus foi os pastores de Belém, que estavam lá no campo e foram avisados pelo anjo. Mas os magos que seguiram a estrela só chegaram lá na casa de José, aí José já estava em casa, entendeu? Dias depois, isso está na palavra, você pode conferir lá, tá? Então a gente entende que eles não eram nem na extrema pobreza, miseráveis, não, mas eles não eram ricos também não, tá? Então é importante a gente ver isso está na própria palavra. Outro ponto ainda é Jesus como ser humano. Você vai ver que existe um hiato muito grande na palavra, ou seja, Jesus começa do nascimento e já pula para Jesus com 12 anos, né? Aonde está relatado isso aí, né? Na palavra do Senhor. Você vai ver que o nascimento ele é relatado no início do Evangelho, né? Mateus 1, 2 e Lucas 1, 2. Mas lá já em Lucas 2, 41 e 52, você já vai ver falando de Jesus com 12 anos no templo. Então já dá esse pulo, né? Até existem umas histórias paralelas, mas isso o que acontece? Tem livros apócrifos. Lembrando depois o que é livros apócrifos, procura aí que você vai saber. Falando que Jesus teve algumas coisas, sinais que ele fez quando criança e tudo, né? Tem um evangelho apócrifo aí que é sobre Tomé, mas isso não é considerado, porque não foi considerado pela igreja na época, por ter sido escrito bem depois e não tinha não batia com o resto do contexto. Você vê que os evangelhos, eles têm coisas que historicamente se ajeitam, e se você for
olhar a história, aí lembra que a história da época depois, a gente falou na semana passada do historiador Joséfo, né? E aí esse livro não bateu, né? Então, assim, é um pulo, e já esses 12 anos, né? E aí Lucas termina dizendo, depois daquela experiência no templo, que ele voltou para Nazaré com a sua família e ele foi submisso a Maria e a José, né? E aí logo em seguida já dá aquele pulo mais para frente, né? Já para João Batista, né? E Jesus ele começa o seu ministério, está escrito na palavra, Lucas diz que ele começa aos 30 anos, né? É, e nós temos 18 anos aí de que a Bíblia não se pronuncia. E aí a gente entende que Jesus viveu uma infância convencional. Um detalhe interessante é que quando Jesus ele começa o seu ministério, ele é conhecido por ser, por ser pela profissão. Ele é conhecido por ser carpinteiro, está lá em Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então ele começa o ministério e ele é conhecido pela carpintaria. José já tinha morrido um certo tempo, então Jesus. E era meio lógico que isso acontecesse, porque quando Jesus não, quando José morreu, era comum que quando o pai de família morresse, o filho mais velho assumisse as responsabilidades sobre a família. E foi o que Jesus fez. Ele continuou trabalhando tinha seus irmãos, tinha sua mãe, e ele foi responsável por eles para cuidar e prover, etc. Então isso era o que se esperava, né? E aí Jesus ele tem essa responsabilidade. E aí nós já vamos para os 30 anos, né? Aonde Jesus ele já começa o seu ministério. Um ponto importante é que assim, é, até Jesus começar seu ministério, tudo que existe, tirando os textos dos 12 anos e alguns pontos aí dos livros apócrifos, não tem nenhuma preocupação dos evangelhos em citar isso. Seja, os discípulos podiam até ter perguntado a Maria, né? Maria, como é que foi Jesus quando era criança e tal? Inclusive, esse episódio de 12 anos no templo foi registrado assim. Mas não se preocupou, mas sim o que mais deu ênfase aos evangelhos foi o ministério, foi os sinais e que você conhece, né? As curas e mais pontos mais importantes. Então, Jesus, aí quando ele começa a aplicar alguns sinais que já trazem para o seu ministério, e aí abrindo um parênteses, é, a gente vê alguns historiadores colocar Jesus aí como se fosse um grande homem, um homem inspirado, um homem elevado. Mas a gente vai ver que Jesus ele tem um nascimento que nós da teologia chamamos isso de união hipostática. Você vê que Jesus ele não tinha, ele não foi concebido pela concepção convencional. Tanto é que José ficou preocupado porque estava noivo, família, planos, e de repente ele acontece isso, Maria está grávida. Ele pensou em abandonar Maria, mas aí ele tem sonho, o anjo fala com ele para ele não fazer isso, né? E aí você já conhece a história. Então, nós não podemos ignorar que nós estamos falando de um Deus encarnado no ser humano. E mais que a gente também tem que tomar certo cuidado com algumas frases de efeito que se usam, tipo, ele foi 100% homem, 100% Deus. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A frase não é mentira, é verdade. Mas às vezes a gente acha que, então Jesus ele estava aqui, podia se teletransportar? Não, ok? Mas olha que coisa interessante. Ele não tinha a onipresença, mas também ele tinha comunhão com Deus. Então Deus falava com ele e tinha a unidade com o Pai. Lembra de Natanael, que ele fala com Natanael, eu te vi lá na figueira, lá sentado lá. Então, mas Jesus não estava lá. Mas não estava nesse sentido, mas ele era filho de Deus.
Então, a gente tem que tomar cuidado até onde vai. A gente pode dizer uma coisa: ele era Deus e ele foi ser humano, ok? A gente vai falar da divindade de Cristo na nossa próxima transmissão. A gente vai usar alguns textos do Antigo Testamento também, alguns sinais específicos que Jesus faz que nos chamam a atenção para textos até sobre como ele ressuscitou algumas Lázaro, né, e outras mais, e também sobre a própria ressurreição de Cristo, né? Então nós vamos falar sobre isso. E um ponto interessante é que nós vamos falar também sobre a ressurreição, não só nas comprovações bíblicas, mas a gente vai falar também de outras referências que mostram que realmente Jesus esteve pregando depois de ter morrido. Tá bom? Para a gente encerrar o de hoje, espero que você tenha entendido aí o que a gente falou. Espero que tenha contribuído para você conhecer um pouco mais sobre a vida de Cristo. Legal, assista o vídeo passado para você fazer um link, tá? Do que a gente falou hoje, mais do que a gente falou passado, tá? Para você entender essa visão humana, tá? E semana que vem a gente já vai falar sobre Cristo como divindade, tanto no período no Antigo Testamento, dentro do ministério dele e também depois da ressurreição, com outros livros também, Apóstolo Paulo e outros mais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você conheça mais Jesus, que a gente possa te proporcionar isso. E não esqueça, muitas vezes quando você estiver numa situação e às vezes você se sentir de que você não tem condição, lembra, às vezes você não pode, mas Cristo pode.